Augusto ele é gêmeo do Heitor. Com apenas 52 dias de vida, precisaram passar por uma cirurgia muito grande na cabeça. Em Sorocaba não havia recursos. Por se tratar de uma cirurgia muito grande, precisaram ser operados no Rio de Janeiro. Com 24 semanas, descobrimos que o Heitor tinha uma malformação cardíaca, que complicava muito o caso, e por isso ele não resistiu à cirurgia. O Augusto ele permaneceu internado por 90 dias, entre UTI e enfermaria. Além dele ser prematuro de 32 semanas, ele ficou todo esse período internado e não conseguiu se desenvolver da maneira correta. Com isso, estamos fazendo essa ação beneficente para poder garantir parte do tratamento de fisioterapia dele. Infelizmente, todos os benefícios que Augusto tem por lei foram negados pela Prefeitura de Sorocaba e pelo Estado de São Paulo. Com isso, temos que arcar com todas as despesas de fisioterapia que Augusto precisa, sendo elas 3 vezes na semana. Particularmente para mim sempre foi um sonho ser mãe. Eu me senti realizada quando descobrimos a gestação, porque ela foi muito bem planejada. E com 4 anos de casada, então a gente decidiu dar esse passo. A gente espera que seja tudo da forma mais linda possível. Mas no primeiro ultrassom veio uma notícia bem difícil, que eram gêmeos. Foi uma alegria imensa para mim. No fundo eu sabia que eu poderia ser mãe de gêmeos. Tenho o caso de gêmeos na família. Então foi algo assim incrível, mas logo em seguida eu recebi uma notícia que assim abalou completamente as estruturas. Ao estudarmos os gêmeos, verificamos que eles estavam unidos pela cabeça, pelo crânio. Então compartilhando osso, meninges, que é a membrana que recobre o cérebro, e alguns vasos sanguíneos dessa região. A princípio não parecia estar compartilhando massa encefálica, cérebro, o que melhorava bastante o prognóstico e aumentava as chances deles até o final da gestação. Como um parto mais seguro nessa situação, o parto cesáreo, justamente por eles estarem unidos pela cabeça, da forma, da posição em que eles estavam unidos pela cabeça. A própria cesariana seria um desafio, a extração fetal seria um desafio, porque os dois pais têm que sair ao mesmo tempo, em uma posição diferente, uma posição bastante complexa. Fizemos todo esse planejamento, nós da medicina fetal, da obstetrícia, em conjunto com a pediatria, com a neonatologia, com a neurocirurgia e com a anestesiologia. E o parto aconteceu muito bem, conseguimos fazer uma extração com bastante cuidado, com bastante delicadeza, tivemos os 2 fetos em condições muito boas para a equipe da neonatologia e da neurocirurgia. Foi da Secretaria Estadual de Saúde, do SUS, que custeou todo esse parto na maternidade perinatal do Hospital Glória D'Or, e foi um trabalho sensacional da Secretaria Estadual de Saúde, coordenado pelo Dr. Luizinho, pela doutora Fernanda Fialho, que ajudaram muito também. E lá eles permaneceram 52 dias. Esses 52 dias na UTI não foram fáceis. Muita coisa aconteceu. Algumas intercorrências aconteceram, cirurgias, incertezas de que iria acontecer um dia após o outro, literalmente. Dias de angústia, mas seguimos firmes, porque tínhamos muita fé que tudo daria certo, que eles estavam nas melhores mãos, por os melhores especialistas, que qualquer mãe, qualquer pai entregaria e se sentiria seguro em estar cuidando dos seus filhos. Tendo em vista todas as complicações cardiológicas que o Heitor apresentava, porque o coração dele era muito fraco, o coração do Augusto tinha que funcionar por ele, pelo irmão, e o irmão não urinava, estava sem urinar desde que nasceu, o rim do Augusto tinha que funcionar pelo irmão também, como se fosse uma máquina de hemodiálise para ele. Assim, foram muitas intercorrências, tiveram que fazer drenagens dentro da UTI. Então foi assim, um período muito complicado, muito difícil mesmo. Conseguiram chegar até 50 dias, ninguém esperava que fossem chegar tão longe por causa da malformação cardiológica. Eles chegaram para mim e falaram assim: Gabriel, não tem como nós sustentarmos mais esses 2 meninos. O Augusto está sofrendo muito, porque ele está trabalhando muito pelo Heitor. Você precisa fazer essa separação, não tem como esperar. Conversando com os médicos, eles acharam prudente eles serem transferidos pro hospital
para o IEC, que é o Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, na qual a referência eles seriam operados lá, pois foram encaminhados pela ambulância, todo o suporte foi feito. Foi uma coisa assim bem complicada, porque eles eram muito graves, né? O dia da cirurgia foi um dia muito angustiante, mas também foi um dia muito feliz. Nós já sabíamos dos riscos, nós entendíamos que tínhamos muitas chances de vida para ambos, mas que realmente a cardiopatia do Heitor era um fator fundamental e um potencializador muito grande para que alguma coisa ruim acontecesse naquele momento. No começo da indução anestésica, né? Ainda essa indução anestésica, para vocês terem ideia, era muito difícil. Eram 3, 4 anestesistas para cada gêmeos. O Heitor ficou muito estável desde o início. Qualquer medicação injetada, tanto no Heitor quanto de analgésicos ou qualquer outra coisa para o Augusto, o Heitor se ressentia muito, ele sofria muito, ele sentia os efeitos das medicações realizadas no Augusto. E o Heitor sempre com muita dificuldade de manter pressão arterial, dificuldade de perfusão pela cardiopatia, dificuldade de ventilação. Então, tudo foi muito difícil, assim, e a gente foi tentando ao máximo mantê-lo vivo e a gente entrou para salvar os dois, a gente entrou para tentar salvar os 2 bebês, a nossa expectativa era essa. Na indução anestésica houve uma parada cardíaca do Heitor, na realidade 4 paradas cardíacas. O Dr. Luiz Felipe Soares foi imprescindível nessa manobra, que ele fez uma drenagem ali emergencial do tórax do Heitor. Ele literalmente trouxe ele de volta junto com os anestesistas e nós tivemos um pouquinho mais de calma para prosseguirmos nessa separação. Então iniciamos a separação, o medo era sangramento, porque não podia ter sangramento, porque eles não tinham estrutura corporal, nem volume sanguíneo para suportar uma perda sanguínea numa cirurgia de tão grande porte como essa. E não sei te dizer, mas milagrosamente não teve nenhuma perda sanguínea. Só que num determinado momento, já diziam para umas 8 horas de cirurgia, nem eu e nem o Dilane a gente conseguia achar o caminho certo. Eu falava, Dilane, é por esse caminho. O Dilane falava, não, acho que não é pelo outro. Eu falava, Dilane, não é por aqui. Aí chegou uma hora que nós resolvemos parar para estudar os modelos anatômicos, estudar. Nesse momento, um pouquinho tempo depois, o Heitor fez uma parada cardíaca e essa foi irreversível. E aí chegou uma hora que ficou inviável mantê-los os dois bem. Então a gente avisou o Gabriel e o Dilane que o Heitor estava muito grave, que provavelmente ele não resistiria e que as medicações já estavam prejudicando o Augusto, a gente não poderia prejudicar o Augusto, então a gente avisou isso e coincidentemente foi a fase que eles puderam escolher a dura mater, o tecido cerebral e pele e tudo para o Augusto. Nesse momento foi um baque, porque a gente estava tentando salvar os dois. A nossa intenção era sempre salvar a vida dos dois. Por isso que a gente estava tentando muito separar o cérebro dos dois no trajeto certo. Recebemos essa informação através da nossa psicóloga que acompanhou toda a cirurgia, que fez total diferença, os médicos muito focados na cirurgia, então não teriam como passar essa informação pra gente tão detalhada. Então ela foi sensacional. E infelizmente, algumas horas depois, recebemos a informação que o Heitor havia ido a óbito. A gente entrou um pouquinho no cérebro do Heitor, preservando o cérebro do Augusto, mas os tecidos do Heitor ainda estavam viáveis. Nós aproveitamos toda a meninge e recobrimos todo o cérebro do Augusto com essa meninge que foi doada também pelo Heitor. Foi, sem dúvida nenhuma, um procedimento mais difícil que anestesicamente a gente teve. Se a gente continuasse a separar, a gente talvez machucasse o cérebro do Augusto. E o Heitor, como era muito grave, talvez fosse morrer alguns dias depois. E talvez, nessa intenção de salvar os dois, a gente talvez deixasse o Augusto sequelado. Então, eu acho que foi o Heitor que decidiu essa situação, esse momento. O Heitor deve ter pensado assim, olha, eles estão tentando salvar o meu irmão e não estão conseguindo. A minha vida tem dias contados. É melhor eu partir agora e dar chance do meu irmão sobreviver.
Então foi isso que aconteceu. O Heitor partiu e ele deixou tudo que ele podia pro irmão. E hoje ele vive no irmão. E que de uma forma ele deixou a vida ao irmão, porque ele salvou o irmão dele. E hoje o Augusto tá aqui como uma história de superação e milagre, mas para honrar não só a vida dele, mas a vida do irmão dele também. E graças a Deus nós tivemos o acesso à fisioterapia. O Augusto ele está recuperando todos os seus movimentos, está se desenvolvendo como uma criança qualquer. Hoje nós podemos olhar para trás e ver o quanto ele é vencedor, o quanto valeu a pena lutar pela vida de ambos, né? Não foi um inconformismo que nos parou, porque nós temos uma fé que é inabalável. Hoje, ver o Augusto nos braços dos pais é uma coisa muito emocionante. E poder ver ele evoluir bem, como ele está evoluindo, é mais bonito ainda. Desejamos que o Augusto tenha uma vida plena e muito feliz. E eles merecem, a Ludmilla e o Augusto, por tudo que eles passaram nessa gestação, por toda a luta que eles tiveram. Eles merecem esse bebê lindo, saudável. Eu falei isso pra Ludmilla naquele dia. Eu falei, esse menino vai dar muitas alegrias pra vocês. E eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. E graças a Deus hoje o Augusto está aqui, pode contar a própria história. E graças a Deus eu tenho certeza que muito em breve a história dele vai servir de superação, vai servir de exemplo e vai mostrar que existe sim recurso, que existe sim caminho, que nós temos um SUS que funciona e que graças a bons profissionais com corações de pais, de mães, de verdade, nós chegamos até a vida. Desde já, a gente agradece muito a todos que estão colaborando com a saúde do Augusto. Vai fazer total diferença nessa reabilitação dele.